Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você neste instante. Estamos iniciando o devocional do Cada Dia com Deus. Hoje o tema do nosso devocional é: o Senhor sacia nossa fome e a nossa sede espiritual. O devocional de hoje é do dia 16 de março de 2020 e nós temos uma palavra direto do trono de Deus para você. Você crê nisso? Hoje eu estava pensando a respeito de algumas psicopatologias. Eu estava estudando aqui algumas doenças, enfermidades psíquicas na área alimentar. E eu tive algumas demandas, no campo clínico para fazer esse estudo. Eu estava pensando um pouquinho a respeito de um dos transtornos alimentares que se chama anorexia. Você já deve ter ouvido falar sobre a anorexia, não é mesmo? A anorexia, ela é uma disfunção alimentar. Geralmente, pessoas sofrem dessa doença, as pessoas que sofrem dessa doença, elas têm um grande problema, elas acabam comendo pouco demais. E devido à dieta muito restrita, insuficiente, elas acabam emagrecendo tanto. E se não cuidar, se ela não tiver um acompanhamento clínico, ajuda psicológica ou uma ajuda nutricional, ela emagrece de tal forma que os órgãos dela deixam de funcionar. Então, quando a pessoa ela nota que tem esse problema, essa patologia, imediatamente ela precisa procurar um médico, um profissional que possa ajudá-la, tanto no campo clínico quanto também no campo psicológico. Porque o que acontece? Como a pessoa fica muito tempo sem comer, ela acaba tendo problemas, Ela não tem os nutrientes necessários para que a sua saúde, seja saudável. E quando a pessoa ela fica assim muito tempo sem comer, sem se alimentar, uma das coisas que nós acabamos orientando é que a pessoa ela precisa voltar a comer, mas não pode comer de uma vez. Ela precisa retomar a alimentação com pequenas quantidades de líquidos, ou até alguns alimentos que são melhor digeríveis, E é importante ter um horário regular para as refeições, porque o que acontece? O organismo começa a responder de uma forma que o seu corpo acaba lembrando que chegou a hora de comer novamente. Mas por que eu estou falando disso num devocional? É que, na verdade, pensando aqui nessa psicopatologia, nesse transtorno alimentar que é a anorexia, eu comecei a pensar que, inconscientemente, muitas pessoas têm uma anorexia, mas na área espiritual. E isso tem atingido muitas pessoas. Sabe o que acontece? A pessoa ela começa a ficar sem apetite, sem fome, sem vontade de digerir a palavra de Deus, sem apetite espiritual. Isso é muito comum. E o que acontece? A pessoa começa a parar de buscar a Deus, começa a parar de ouvir a palavra, ela começa a ter distrações, Então ela acaba não se alimentando nas horas certas, ela não come a da palavra, ela não percebe mais, que aquela falta dos nutrientes espirituais estão enfraquecendo. E o que acontece? Ela começa a passar mal, porque está faltando algo na vida dela. Então, o que é necessário? É necessário uma reeducação. Só que uma reeducação na área espiritual. Porque muitas pessoas só acabam utilizando gorduras, doces, comidas de má qualidade, E o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas ficam se alimentando de ensinos contrários à palavra de Deus. E muitas vezes seus sentimentos são contrários à palavra. Muitas pessoas, em vez de comer um alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus, que é Jesus, o pão da vida, como a palavra mesmo diz, as pessoas começam a se alimentar de coisas
que não vão fazer bem para o seu organismo. Começam a se alimentar do quê? De palavras contrárias, de ódio, de rancor, de mágoa, de sentimentos ruins. E isso vai adoecendo a pessoa, ela vai perdendo os nutrientes necessários, vai perdendo a sua razão de viver. Espiritualmente também é assim, e nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Em Salmo 107:9 diz assim: Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Quando devemos então experimentar esse pão da vida, né? E Salmo 107 diz bem isso. Deus, ele nos sacia. Ele sacia o sedento, né? E quem está com fome, ele também sacia, mas não é só no aspecto físico. Nós vimos muitos milagres na Bíblia, onde Deus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, multiplicou o vinho, Deus curou, Deus transformou. Deus, na verdade, fez grandes milagres através de Jesus, através dos seus discípulos, né? E o que eu quero dizer para você? O Senhor quer fazer grandes coisas também através da sua vida, mas Ele quer te alimentar, não apenas do pão físico, né, da comida que você precisa alimentar o seu corpo, mas Ele quer também saciar a tua fome espiritual. Então, se você tem se sentido fraco, se você tem sentido falta de nutrientes necessários, né, para a sua saúde, hoje é o dia que você precisa se voltar a Deus e pedir para que Ele venha voltar a ser o centro da sua vida, né? Que você venha tirar todo o egoísmo, né? E ao mesmo tempo pedir para que Jesus venha tomar o lugar dele, sendo o verdadeiro alimento da sua alma. Porque Jesus, ele é o pão da vida. E nós temos a graça de tê-lo todos os dias, se nós quisermos, né? Nós precisamos voltar a ter fome e sede da palavra de Deus, porque Deus, ele quer saciar a nossa fome, a nossa sede espiritual, e nós precisamos começar isso hoje. Então, venha abrir seus olhos, né? Receba essa palavra nesta hora. Não fique anoréxico, né? Espiritualmente, com uma disfunção aí na área espiritual. O Senhor, ele quer te curar neste dia. Então, que hoje você venha retomar o seu apetite pela palavra de Deus, o seu desejo pela oração, a sua vontade para estudar a palavra de Deus, né, para estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, que a igreja somos nós, somos as pessoas. Então, que você possa ouvir a voz de Deus nesse dia, né, que você possa se fortalecer em Deus na vida espiritual. E através da palavra, de tudo isso, você possa sim ter uma saúde alimentar espiritual. Amém? Eu creio que neste dia o Senhor quer falar poderosamente ao teu coração. Que você não fique ingerindo coisas aí que venham prejudicar a sua saúde, mas que você venha ingerir palavras de paz, de alegria, de esperança. E essa esperança nós só podemos encontrar em Deus, nosso Senhor, em Jesus Cristo, né? O pão da vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero orar com você neste momento. Pai, eu quero colocar diante da tua presença a vida de cada um que está nos ouvindo nesta hora. E eu quero te pedir que o Senhor possa estar saciando a nossa fome, a nossa sede espiritual. Que não venhamos, Pai, ficarmos anoréxicos espiritualmente, que não venhamos ter essa dificuldade, né, de perdermos os nutrientes necessários para termos uma vida saudável espiritualmente, mas que o Senhor possa nos ajudar e nos alimentar para que a cada dia mais nós estejamos fortalecidos na Tua presença. Sacia a nossa fome e a nossa sede espiritual, Pai. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus te abençoe poderosamente, que essa palavra fale profundamente ao seu coração e que você possa ser fortalecido por Deus através dessa palavra. Até amanhã com mais um devocional. Tchau, tchau. Fique com Deus. Um beijo no seu coração.